Boa noite, irmãos. Boa tarde também, né? A gente não sabe muito bem nesse horário. Mas boa noite para você que está aqui, para você que está nos assistindo. Que bom que vocês estão aqui. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias lá em Salmos 34. Tem um texto que fala sobre provai que o Senhor é bom. E esse texto vai nos conduzir na adoração do culto de hoje. Salmo 34. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos ler o 8 juntos? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Cada um na sua própria versão, mas todos declaram uma só verdade. O Senhor é bom. Podemos desfrutar disso através da sua palavra, através da transformação de Cristo no nosso coração todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus. Começar com uma oração. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, por estar aqui na sua casa, por poder estar juntamente com os meus irmãos, louvando e agradecendo o seu santo nome, Pai. Esteja nos conduzindo, ó Deus, para louvar o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Grande é o Senhor, é o louvor que nós vamos entoar nesse momento. Esse texto ele fala:
Nós te agradecemos. Vamos continuar louvando? Ao erguermos as mãos, esse louvor, ele reflete, ele declara o atributo de Deus, que é a santidade. Santo, santo é o Senhor poderoso. Vamos cantar juntos? Ao erguermos as mãos. As palmas. Adorar.
continuar louvando? Tua forte mão guarda os meus dias. Essa canção declara essa verdade. A paz de Deus, Ele guarda o nosso coração e também guarda os nossos dias. Ele é fiel. E o coração
Queremos te agradecer porque a tua forte mão cuida dos nossos dias, Senhor. Assim como esse salmo declara, clamou este aflito, o Senhor o respondeu. O Senhor cuida de nós, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a tua forte mão nos acompanha, nos guia, Senhor. Muito obrigada, Pai. Graças e paz, igreja. Peço que os irmãos abrem o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 31 até o 32. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Meus irmãos, é o que o Ministério de Louvor acabou de cantar, né? Nossos dias, nosso amanhã está na mão do Senhor. Mesmo que as nossas preocupações diárias podem nos deixar meio conturbados, né, preocupados, mas o nosso amanhã pertence ao Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é o livro da Bíblia, o livro da vida está dizendo que o nosso amanhã pertence a Deus. Oremos. Pai querido, Deus de amor, obrigada, Pai. Obrigada por nos caminharmos até aqui, Senhor, até a sua casa. Obrigada por sua infinita misericórdia. Obrigada por ser um Deus soberano, Pai. Obrigada por sua misericórdia, Deus. Obrigada por nos sustentar. Obrigada, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Reina em mim. Sobre a escuridão,
Deus abençoe a vida de cada um. Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo, igreja. Amém? Criançada bonita até 11 anos, vamos subir lá para a classe para estudar lá em cima a palavra de Deus. E a criançada bonita de 12 a 100 anos fica aqui embaixo comigo, tá bom? Vamos ficar assim então. Meus irmãos, hoje pela manhã tivemos a celebração da Ceia do Senhor. Os irmãos que estavam aqui vão lembrar um momento lindo da igreja em que o Senhor proporciona isso para nós como povo de Deus. Que momento marcante, que momento especial para nós como povo de Deus, celebrando ao Senhor juntos na comunhão do corpo de Cristo, celebrando a ordenança do Senhor Jesus. Então foi muito bom. Quem esteve aqui sabe do que eu estou falando. Desses momentos em que o Senhor nos proporciona, né? Nos abençoa na unidade da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Amém. Glórias a Deus por isso. Eu quero refletir com os irmãos nesse texto, com esse tema, Jesus, o médico misericordioso. A igreja sabe, talvez alguém ainda não saiba, mas eu estou pregando cada mês, meu propósito nesse ano, pregar um livro da Bíblia por mês, aos domingos à noite. Em janeiro foi no livro dos Salmos. Nesse mês, o livro de João, o Evangelho de João. Semana que vem, para quem ainda também não sabe, semana de carnaval, nós não teremos atividade aqui no domingo à noite. Teremos atividade na quinta-feira normalmente, e depois só voltaremos na outra quinta-feira. Então, semana que vem nós não teremos. E aí, quando voltarmos no outro domingo, dia 26, voltaremos para o Evangelho de João. E hoje eu quero convidar os irmãos para ouvir Deus falar através dessa passagem bíblica. Jesus, o médico misericordioso, nós vamos ler João capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Eu vou pedir só mais um pouquinho para que você fique de pé. Só mais um pouquinho, por gentileza. Hoje vamos ler a palavra de Deus em reverência de pé. Não estou dizendo que você assentado não tem reverência. Mas eu hoje te convido a estar de pé para lermos esses 9 versículos. João capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Deus, obrigado, Pai. Estamos aqui desde as 18 horas, cantando louvores ao Senhor, orando, ofertando, tendo comunhão com os nossos irmãos. E agora nós paramos, ó Deus, porque entendemos que esse momento também é um momento santo. É um momento sagrado, é um momento especial para a nossa vida, porque é a sua palavra que não está sendo apenas lida, mas a sua palavra, ó Pai, que está sendo introjetada na nossa alma para que
possa prosperar e gerar frutos para a sua glória. Porque a tua palavra, ela não volta vazia. E o Senhor sabe exatamente como cada um chegou aqui nesta noite. Como também aqueles que irão acompanhar, assistir essa live pela internet, assistir essa transmissão pela internet. O Senhor sabe a necessidade de cada coração, de cada alma, e somente a tua palavra, pelo poder do teu Espírito, tem a capacidade de suprir, de saciar a sede da alma do homem. Portanto, ó Deus, fale ao nosso coração, que seja assim, ó Deus, e o teu propósito se cumpra em nossa vida, através da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Por gentileza, podeis assentar. Alan, se você me der um pouquinho de retorno aí, Caio, eu agradeço. Só para melhorar um pouquinho, para eu me ouvir melhor aqui, por favor. Então, meus irmãos, obrigado. Semana passada, como eu falei para vocês agora há pouco, a gente refletiu aqui na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 2, naquela festa em Caná da Galileia, nas bodas de Caná. Jesus foi àquela festa, e ali Jesus celebrou a alegria da vida com aquele casal, com aquelas famílias. Agora, se você percebeu bem no início do texto, Jesus está numa outra festa. Não mais em Caná da Galileia. Jesus agora está em Jerusalém. E João, o evangelista, ele não especifica exatamente qual é a festa. Mas a questão é, Jesus está noutra festa. Ele está se alegrando com outras pessoas por algum motivo. Vocês vão lembrar, quem esteve aqui semana passada, que eu falei que na agenda de Jesus sempre havia espaço para celebrar as alegrias da vida. E que bom que o Senhor nos proporciona momentos de alegria e celebra conosco, porque, na verdade, Ele deve ser sempre o primeiro convidado de qualquer festa que nós possamos celebrar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ô, Sandro, eu estou vendo gente encolhida aqui com o capote se enrolando. Aí você vê aí, é seu ministério do ar-condicionado, chama seu marido aí, Érica. Dá uma regulada no ar-condicionado, porque tem gente tudo encolhida aqui, daqui a pouco... Fecha parênteses, volta aqui. Tem o calorento e o friento, né? Coitado do Sandro. Orem por ele, não é fácil não, viu? O ministério do ar-condicionado não é fácil não. De repente, desligando um, resolve, Sandro. Vê aí o que você pode fazer. Aí é com o seu ministério, o meu está aqui. Então, moçada, volta para aqui, faz de conta que Sandro não está ali. E nessa festa aqui, voltando ao local onde Jesus estava numa festa, mas interessante a atitude de Jesus. Jesus, ele sai da festa. Lá no casamento de Caná, ele entrou e ficou na festa, operou o milagre ali do vinho ali, transformando água em vinho. Aqui não, aqui Jesus, ele sai da festa, ele se desloca dessa festa. Enquanto todos estavam se alegrando, qual é a atitude de Jesus? Jesus, ele sai da festa e vai até o tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Então ele vai até aquele lugar. E ali, meus irmãos, o quadro é outro. Você consegue perceber na leitura do texto? Vou ajudar a clarear um pouco mais a sua mente. Ele está numa festa, num lugar de festividade, num lugar de alegria, num lugar de sorrisos, de brincadeiras, uma coisa gostosa que o Senhor proporciona para nós. Só que ele agora se desloca, ele sai da festa e vai para um lugar onde a situação é muito complicada, onde a situação é muito difícil. Era uma espécie de hospital público em precárias condições. Acho que a gente entende um pouco disso, né, meus irmãos? O hospital público de precárias condições. Era muito ruim, muito ruim. E para a gente não é difícil imaginar isso não, né? E ele chega nesse lugar, em Betesda, casa de misericórdia, em um lugar onde havia várias pessoas sofrendo, várias pessoas com limitações, com dores, com angústias, com sofrimento. Perceba a mudança de ambiente de Jesus e uma situação totalmente oposta.
Ele sai de um local de alegria, de festa, e vai para um local de enfermos, mutilados. Ele vai para um local de gente que está gemendo de dor, em sofrimento. Ele troca o lugar de alegria por um lugar de dor, por um lugar de aflição. É uma mudança muito drástica. Guardando as devidas proporções, eu como pastor já passei várias vezes por isso, e eu acredito que alguns irmãos aqui também, que no mesmo dia eu já tive que celebrar aniversário e ao mesmo tempo um funeral, um velório, ou uma visita hospitalar, ou uma situação difícil. Eu creio que alguns irmãos aqui também já viveram isso. Não é fácil. As nossas emoções ficam mexidas, porque de uma hora para outra você muda de uma estação para outra radicalmente. Só que Jesus, ele foi lá movido pela compaixão. Ele sabia daquela situação e resolve fazer esse deslocamento de um lugar de alegria para um lugar de sofrimento. Em Caná da Galileia, ele vai à festa para operar o milagre. Em Jerusalém, ele sai da festa para operar o milagre. Perceba a ação do nosso Senhor. Perceba a atitude dele. E tente imaginar agora, Jesus entrando ali em Betesda, naquele local, cheio de pessoas deformadas, doentes, enfermos, em sofrimento, gemendo pelo meio do caminho. Como eu falei anteriormente, acho que não é muito difícil a gente imaginar, e alguns aqui já viveram isso, vários de nós, se não todos, a maioria, de entrar num corredor de hospital público, de uma UPA da vida, de uma unidade de pronto atendimento, chegar e não conseguir atendimento, ter gente pelos corredores, pelas macas, jogado nas cadeiras. Eu acredito que você já deva ter tido essa experiência, ou esteve bem próximo disso. Imagine Jesus, saiu de lá da festa, agora está aqui. Anda para cá, tem um caído chorando aqui pedindo socorro, tem um aqui cheio de dor, tem um aqui sofrendo, tem um outro doente aqui, tem outro mutilado aqui, tem outro aleijado aqui. Perceba, talvez, você tenta imaginar Jesus andando, fazendo uma espécie de zigue-zague por causa de gente doente. Por causa de gente precisando de um milagre. Por causa de gente precisando de socorro. Gente com feridas abertas, cego, paralítico, manco, gente com várias enfermidades. E mais, não somente enfermidades físicas, enfermidades emocionais na alma, pessoas emocionalmente abatidas, pessoas com o coração sangrando de dor, porque quando estamos enfermos fisicamente, a nossa estrutura emocional, psicológica e até espiritual, muitas vezes, dá uma tremida. Verdade ou não é? A gente fica sentido, a gente fica triste, a gente fica para baixo. A gente precisando de socorro urgentemente não tem. E, é o caso aqui também, não consegue ver solução. Vai para a fila do INSS para conseguir uma consulta, dependendo da especialidade, só no ano que vem. E não tem dinheiro para pagar uma consulta particular, um plano de saúde. E tem que esperar uma vaga no Sistema Único de Saúde para conseguir um atendimento. E a gente sabe que, infelizmente, em vários casos não dá tempo. Algumas pessoas acabam morrendo antes. Imagine o local que Jesus estava aqui agora. Imagine esse local de um monte de gente desse jeito, pedindo socorro, precisando urgentemente que alguém faça alguma coisa, mas ninguém faz, porque não tem o que fazer, ou como fazer, ou quem faça. Essa era a situação desse local que Jesus estava. E essa questão, meus amados, da enfermidade dessas pessoas, de que muitas pessoas não tinham mais perspectivas de vida, de cura. Muitas pessoas que estavam naquele local ali, uma espécie de sanatório público, não tinham mais esperança. Não imaginavam que
talvez conseguisse socorro em algum momento. A esperança que tinha era o quê? Se aquela água balançasse, eu teria que dar meu jeito de chegar até lá, como primeiro na crença deles, chegar até lá e conseguir a cura. Era só esse fio, entre aspas, fio de esperança que eles acreditavam. Então, por que eles estavam ali? Eles estavam ali por causa disso. Porque eles acreditavam nessa crença de que um anjo desceria em algum momento para agitar a água. E quando a água do tanque fosse agitada, o primeiro que chegasse seria curado. Eles acreditavam nisso e era a esperança que eles tinham. Só que tinha um monte de gente, cada um com um tipo de enfermidade, um mais grave que o outro, e agora como é que fica a situação? Era uma crença que eles acreditavam, abrindo até um asterisco aqui. Posteriormente foi descoberto que esses tanques, eles eram abastecidos periodicamente pela parte inferior, pela parte subterrânea, e que fazia a superfície da água agitar. E eles acreditavam, movidos pela dor, que na verdade era um anjo que vinha e que mexia a água e era a solução para o problema da enfermidade deles. Sabe qual é a verdade, meus amados? A verdade é que uma pessoa, quando está vivendo um momento de agonia profunda, ela corre o risco de acreditar em qualquer coisa que falam com ela. Quem está vivendo uma crise muito profunda, uma enfermidade muito profunda, uma preocupação enorme, ela corre o risco de qualquer conselho, qualquer pessoa, qualquer coisa que falarem para ela achar que é verdade. É um risco muito grande quando as pessoas estão com os sentimentos aflorados, as preocupações à flor da pele. É muito perigoso quando chega alguém, talvez até na boa intenção, mas que acaba prejudicando a situação, porque a pessoa está tão vulnerável para qualquer opinião que corre o risco de acreditar em qualquer coisa. Então, é um momento muito delicado e muito perigoso, que cabe à Igreja de Cristo ter essa sabedoria para cuidar desses que estão desse jeito e saber medir as palavras, dar um bom conselho, uma boa palavra, e não falar qualquer coisa que pode piorar mais ainda, porque a pessoa está muito vulnerável, as suas emoções estão muito vulneráveis por causa da circunstância que ela vive. Mas é interessante, Jesus, na sua onisciência, ele sabe ali, sabe as pessoas que estão ali, e sabe exatamente quem mais sofre, sabe exatamente quem mais está sofrendo, sabe exatamente quem mais está precisando de socorro, quem mais está precisando de ajuda. Jesus, ele sabe também de nós, sabe também nas nossas vidas, nas nossas problemáticas da vida, quem mais está precisando de socorro. Qual é a gravidade, seja qual for o tipo de enfermidade, qual é a gravidade de cada um em quem precisa de um socorro mais imediato. Ele sabe disso tudo. E ele vai intervir conforme a sua soberana vontade. Ele vai intervir, ele vai agir, se assim ele desejar. Se assim for a vontade dele. Meus amados, o que podemos aprender com esse texto? O que podemos aprender diante de uma situação dessa? Eu quero que você pense comigo. Primeiro, quando chegar o teu momento, Jesus irá te socorrer. Apenas confie. Apenas confie. Quando chegar o teu momento, versos 5 e 6. A gente tem um probleminha aqui, mas se ela não conseguir ajeitar, é uma boa. Quando chegar o teu momento, Jesus irá te socorrer. Versos 5 e 6 diz assim, acompanhe na sua Bíblia quando está com um probleminha aqui no slide. Versos 5 e 6 fala assim, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Entenda, Jesus está caminhando no meio daqueles homens, daquelas pessoas, com os seus devidos problemas, com suas enfermidades, mas Jesus distingue um homem, não que ele faça acepção,
mas que Jesus sabia da necessidade daquele homem. Eram 38 anos. Nós não sabemos qual era o estado exato do restante. Sabemos, conforme o texto diz, que tinham cegos, tinham coxos, tinham pessoas todas cheias de problemas. Mas no caso específico desse homem, Jesus vê esse paralítico preso numa cama há 38 anos. Jesus sabia disso. Ele sabia disso. Jesus distingue um enfermo no meio da multidão. Jesus sabia o que se passava no coração desse homem há 38 anos. Jesus sabia qual era a dor, a aflição daquele paralítico em todo esse tempo. Sabia qual era a angústia da sua alma. Aquele homem, ele era um símbolo da desesperança, porque ele era um paralítico, ou seja, sozinho ele não se movimentava. Ele precisava que alguém fizesse alguma coisa por ele. Tinha os outros enfermos, outros com outras dificuldades, mas que conseguiam de alguma forma andar ou se rastejar, enfim, fazer alguma coisa para que pudesse chegar no tanque, mas esse não. Ele era paralítico, sem condições nenhuma. Então ele era o símbolo da desesperança, porque para ele a sua causa era totalmente perdida, não tinha como ele pensar que conseguiria, porque era algo impossível. Ou seja, era um homem sem sonhos, sem projetos, um homem sem planejamentos, sem perspectivas, porque não havia nenhuma possibilidade para ele, porque ele dependia de outras pessoas. Jesus conhecia, o texto diz que Jesus conhecia. Jesus, sabendo que estava assim havia muito tempo. Jesus sabia, sabe por que Jesus sabia? Porque Jesus não viu somente um momento, a circunstância. Jesus viu o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Jesus conhecia a sua história. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos vê, quando a Bíblia diz que o Senhor te vê, não está dizendo que você está te vendo somente neste momento, diante do que você está passando exatamente agora, a sua preocupação de ontem, de hoje, de amanhã. Não. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos vê, significa que Ele consegue enxergar, saber, Ele conhece toda a nossa história, toda a sua história. Ele vê toda a sua história, desde quando Ele te via lá, quando você era, conforme diz o Salmo 139, uma substância ainda informe, um embrião no ventre da sua mãe. Mesmo antes da concepção no ventre da sua mãe, o Senhor já sabia quem você era, quem eu era, e já conhecia todos os dias da nossa vida nessa terra. Então, quando o Senhor fala que nos conhece, conhecia esse paralítico, conhece a você, não se trata de conhecer você somente nesse momento da sua história. Talvez na sua adolescência, na sua juventude, na sua maioridade, na sua vida, na sua idade mais avançada, mais experiente. Ele sabe de todos os dias, de toda a sua história. Por isso que quando ele vê, ele diz que vê esse paralítico, ele conhecia a história de toda a história desse paralítico. Sabia de tudo. E sabia, no caso, que esse paralítico sofria dessa enfermidade há 38 anos. 38 anos. Interessante que no verso 14, não destaquei aqui, você pode ver depois com calma, o seu problema físico parece ter sido uma consequência de algum pecado na juventude. Isso não podemos afirmar, mas no verso 14 está escrito aí, você pode até dar uma olhada na sua Bíblia. Parece
que este homem está assim há 38 anos, paralítico, como consequência de algum pecado que ele cometeu. Deixa eu explicar bem isso. Tem que ter muito cuidado com essa teologia. Isso também não significa que toda doença física seja consequência de algum pecado específico. Deixar isso bem claro. Pode ser, pode não ser. Abrindo o exemplo aqui, ainda que eu não seja médico, nem da área de saúde, mas muitas pessoas têm alguma enfermidade, algum tipo de enfermidade, por algum ato pecaminoso, como HIV, por exemplo. E outros mais que certamente os irmãos devem saber ou ter ouvido falar. Então, deixar bem claro que nem toda enfermidade física seja consequência de pecado. Ainda que todo mal existente seja consequência do pecado original. Aí é outra história. Mas só deixar isso bem claro. Por isso é importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Mas chama a atenção, aqui nesse texto também, que não foi ele que viu a Jesus. Foi Jesus que o viu. Em meio àquele grupo, aquelas várias pessoas com seus problemas de saúde, Jesus viu ele lá em algum lugar, chegou até lá para socorrer aquele homem, para operar o milagre na vida daquele homem. Assim como Jesus conhecia a triste história daquele homem, como filho de Deus, ele conhecia também a história dos outros homens, das outras pessoas. Mas por algum motivo, ele decidiu operar o milagre na vida daquele homem. É soberania dele. Ele tinha poder para levantar as mãos e curar todos que estavam ali? Claro que sim. Mas não foi essa a decisão dele. É soberania de Deus. Ele escolheu curar aquele homem. Por algum motivo ele decidiu assim. E a Bíblia é interessante que ela traz relatos da ação de Deus em resposta ao clamor do homem. Quantas vezes o Senhor respondeu às nossas orações? Quantas vezes o Senhor responde às nossas orações? Mas também a Bíblia fala da ação de Deus quando deseja abençoar um homem, porque Ele é soberano. Ele é soberano. E Ele decide assim quando Ele quiser. E o Senhor operou dessa forma, desse jeito, na vida desse homem. Mas algo interessante, que se foi isso mesmo, se esse homem estava desse jeito, por consequência de algum pecado que ele cometeu na juventude, Jesus também viu o peso na alma dele, o sentimento de culpa que ele vinha carregando durante todo esse tempo, porque se ele estava assim, e se tinha alguma relação com o pecado, imagine a acusação que ele fazia dele mesmo, por estar assim, por ter cometido algum erro no passado. É a realidade nossa. É a realidade de muita gente. Quando adquire uma doença e sabe que foi consequência, tem plena consciência que foi consequência, beleza? Foi consequência de algum erro, de algum pecado, e o Senhor sabe a culpa que a gente carrega. Ouvindo acusações, inclusive do inferno, dizendo, não tem jeito para você, está vendo? Você está assim porque você fez isso. Você foi pular muro para pegar alguma coisa do vizinho, caiu, quebrou a perna, ficou assim manco desse jeito. Estou usando uma coisa bem barata aqui, bem simples. Por consequência sua, está vendo? Você é o culpado, pecado, tal. Jesus sabe disso também, mas impressionante que Jesus não acusa, Ele perdoa. Inclusive quando sofremos consequências, tendo problema físico ou não, mas consequências do pecado e essa culpa, essa acusação que temos dentro de nós, Jesus perdoa. Jesus cura. Tem poder para curar a parte física, a doença física, mas também poder para curar a doença espiritual. A enfermidade emocional, a enfermidade espiritual, Ele tem poder para curar isso. Isso deve nos levar a confiar mais no Senhor, porque além dele ter esse poder, se assim Ele quiser, de curar essa enfermidade física que eu tenho, Ele também pode curar a minha alma, as minhas acusações, o meu sentimento de culpa, de erros que eu cometi.
de erros que eu cometi na vida, que talvez alguns tenham afetado minha saúde física, talvez outros não, mas que eu carrego uma culpa em relação a isso para a minha vida. Jesus fala, olha, eu te curo disso também. Eu te liberto disso também. Eu trato isso na sua vida também. Eu tenho a cura para isso também. Jesus faz isso, ele viu isso nesse homem. Viu que aquele homem não estava preso somente à cama por ser deficiente, mas que aquele homem também estava preso à sua própria culpa, ao seu próprio passado, às suas memórias de derrotas. É horrível nós, como pecadores, estarmos, talvez regularmente, talvez esporadicamente, na nossa mente, com memórias de derrotas. Pecados que a gente cometeu e que fazem parte da nossa história, não dá para apagar. Mas espiritualmente e emocionalmente, Jesus tem poder para curar. E Ele cura. Ele liberta. Amém, igreja? Ele liberta. Não fique preso a essas imagens de derrota do seu passado, não, essas memórias de derrotas, não. Porque tudo que o inimigo das nossas almas quer é nos prender no passado com as nossas memórias de derrotas, de pecados, de fracassos. Mas Jesus, ele inverte isso, ele faz a gente olhar para frente, como uma nova criatura, um novo ser. O passado foi apagado. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, e é isso que Deus quer de nós. Então, quando o diabo, ou quando a sua consciência começar a querer te acusar, te trazer, te levar lá para o passado, naquele dia de derrota, trazendo para você memórias de derrota e de fracasso, você pode falar, não, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado, eu vou olhar para frente, porque eu creio no Salvador que me salvou e me purificou, eu vou viver uma vida santa para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém, igreja? É isso. É isso. Crente tem que olhar para frente. Não dê espaço na sua mente para memórias de derrotas. Esse homem tinha 38 anos, com a sua enfermidade física e provavelmente também com a sua enfermidade espiritual, com o seu sentimento de culpa. Eu não sei qual é o seu caso. Eu não sei quantos anos, porque no meio de nós tem pessoas que passaram por situações difíceis na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude. O tempo passa, faz 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos de idade, mas está preso lá no passado com aquela memória de derrota. E Jesus não quer isso de mim, não quer isso para mim nem para você. Olhe sempre para a cruz, viu? Olhe sempre para a cruz quando tudo isso querer vir na sua mente. Não baixe a cabeça. Não se entregue, porque o sangue de Jesus Cristo já rasgou toda a dívida que você tinha para a honra e glória do nome do Senhor. Você é livre, meu irmão e minha irmã. Você é livre em Cristo Jesus. E interessante que o fato de Jesus saber da situação dele, movido pela compaixão, ele foi exatamente na direção daquele homem para socorrer. Olha que impressionante o que Jesus faz. Movido por essa compaixão, ele saiu de uma festa, entra nesse hospital público precário, por causa de uma pessoa. Você faria isso, talvez, se não fosse um parente seu, uma pessoa muito próxima, você está numa festa e alguém te ligou. Você pode me levar no hospital agora, que eu estou com uma dorzinha aqui, eu caí aqui em casa, estou com uma dor no meu pé, no meu joelho. Será que eu e você não falaremos assim, dá para esperar um pouquinho? Não, estou num momento tão especial aqui, de alguém tão querido meu. Daqui a pouco eu vou, deixa eu acabar aqui. Será que como é que seria a nossa reação? Não sei. Mas Jesus saiu de uma festa para socorrer esse homem. Esse homem.
É interessante que ainda que seja numa festa, ou ainda que ao nosso redor, tem uma multidão de pessoas sofrendo, quando chegar o nosso momento, quando chegar o seu momento, independente das pessoas que sofrem ao seu redor, que são muitas, quando chegar o seu momento, e isso quem decide é Ele, não é você nem eu, nem a gravidade da nossa enfermidade, é o Senhor, a soberania dele, Ele que decide. Quando chegar o seu momento, tenha certeza que Ele vai caminhar em sua direção para te socorrer. Amém? Você crê nisso? Amém? Olha que coisa linda. Quando chegar o nosso momento, independente da gravidade do nosso problema, da extensão da nossa dor, o Senhor vem em nossa direção, Ele olha os nossos olhos, Ele traz o refrigério para a nossa alma. Ele traz a esperança de volta de uma causa que talvez seja até para nós, como era para esse paralítico, uma causa impossível. Ele é capaz de fazer isso. E a gente deve acreditar, não desistir, continuar acreditando, não desistir de esperar que o Deus de misericórdia haja em nosso favor. Não desista. Ainda que pareça causa impossível, ainda que para nós seja uma causa impossível, quando Deus decidir abençoar, tratar, curar, restaurar, quando Deus decidir vir em nossa direção, Ele vai vir e nada vai impedir o agir dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. É Ele quem decide. É Ele quem decide. Talvez a gente possa pensar, mas tem fulano que está numa situação difícil, ciclano numa situação complicada, Beltrano, tanta gente, é verdade, tanta gente, como tinha ali também no tanque de Betesda. Mas chegou o momento desse homem, desse paralítico, 38 anos. Chegou o momento dele. Porque quando Deus decide, também chega o nosso momento. E Ele vai agir. E as coisas vão mudar completamente para a honra e glória dEle. Segundo, na presença de Jesus, reconheça a sua real condição. Consegue? Isso, Alain, bênção. Versos 6 e 7. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Começa a perceber que esse homem, ele está reconhecendo que ele não tem condições sozinho de fazer nada. Ele depende totalmente de outras pessoas. Ele reconhece que precisa ser curado, reconhece que é fraco, frágil e não tem condições nenhuma de, por si só, fazer alguma coisa. Alguém tem que ajudá-lo. Ele precisa de alguém. Porque ninguém se cura sozinho. Ele precisa de alguém. Muitas pessoas não querem reconhecer que são fracas. Muitas pessoas batem no peito: eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu não quero que ninguém me ajude. Eu não preciso que ninguém me ajude. Muitas pessoas fazem de conta que não existe nada, que não tem nada, que está tudo bem, quando não está. Quando está tudo mal. Talvez você tenha ouvido falar, já visto ou ouvido falar de alguém que parecia estar ótimo. Parecia estar tudo bem, 100%. Daqui a pouco, chega a notícia de que botou uma bala na cabeça e acabou com a sua própria vida. Se jogou da ponte, botou uma corda no pescoço. Ou coisas similares. Se não está tudo bem, meu irmão, não está tudo bem. Por que ficar dando uma de forte quando na verdade você não é forte? Orgulho, será? Talvez, no caso de alguns, pode ser? Pode. Talvez alguém foi criado desse jeito, quanto mais, por exemplo, o varão, o homem, de que o homem não chora, que o homem é sempre valente, de que o homem não precisa da ajuda da esposa, de mulher, de ninguém, ou talvez as mulheres mesmo. Dessa tal independência, e diz que não precisa da ajuda de ninguém, quando lá no fundo sabe que precisa.
e vai resolver suas questões sozinho, engano. Isso é engano. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos de ajuda de alguém em algum momento. E mais, nós temos as nossas feridas. Feridas na alma que precisam ser curadas em algum momento, seja na família, ou seja no relacionamento. Temos algumas feridas que às vezes precisamos da ajuda de alguém para tratar essas feridas. São farpas na alma. Farpas que se não tirar inflama, não é isso? Inflama. Se não forem tratadas, vão produzir outras doenças. E uma pessoa doente na família corre-se um sério risco de adoecer os outros integrantes da família. Uma pessoa doente na família que não quer cura, que não quer reconhecer que está com uma farpa na sua alma, que tem algumas questões que precisam ser tratadas e não quer aceitar ser tratado, não pede ajuda de ninguém, não pede cooperação de ninguém, está sempre tudo bem, ela corre o risco de adoecer toda a sua família, porque ela não quer se tratar, e não quer reconhecer, não quer pedir ajuda, porque está acostumado ou se acha desse jeito que pode resolver tudo sozinho, que está sempre tudo bem, que não vai precisar de ninguém nem de nada, então não tem que abrir seu coração para ninguém, não tem que pedir oração para ninguém, não tem que buscar ajuda de profissional, porque não precisa de ajuda. Temos que enfrentar as doenças, por mais difícil que seja, muito difícil, mas temos que enfrentar. Pedir forças a Deus, para muitas vezes voltar ao passado e encarar para que Deus possa operar a cura. Os nossos arraiais, as nossas igrejas, as nossas famílias, as nossas relações poderiam ser muito melhor se cada um de nós se preocupasse em buscar ajuda e reconhecer que tem alguma coisa, alguma ferida que ainda não foi tratada. E buscar a ajuda de alguém, que Deus usa pessoas para nos ajudar. Jamais negue as feridas da sua alma, fale com Deus. Você já falou com Deus primeiramente? Primeira coisa é falar com Deus. Ah, Senhor, naquele dia, quando eu era adolescente, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu amigo fez isso, meu primo fez isso, meu professor fez isso, meu tio fez isso, minha tia fez isso, meu avô e por aí vai. E acaba gerando problemas sérios de enfermidade para toda a vida, adoecendo, inclusive, correndo o risco de adoecer outras pessoas, porque a pessoa não reconhece isso. Jamais negue as feridas da sua alma. O processo de cura dói, mas é necessário. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Falei hoje de manhã, vou falar agora de novo. Perdoe, porque a mágoa adoece. Vou repetir. Perdoe, porque a mágoa adoece. Você é alguém que guarda mágoa, você está doente. E vai ficar mais doente ainda, se você não aprender a perdoar. Vou repetir. Se você está com mágoa no coração e não quer deixar vir à tona, tratar, primeiramente falando com Deus e procurar ajuda, você está doente e corre o risco de adoecer. Primeiramente quem convive com você, mais perto, e outras pessoas também que vivem com você. Perdoe. A falta de perdão, eu vou ser bem direto, a falta de perdão torna a vida um inferno. Olha para cá, escuta, olha para cá. A falta de perdão vai tornar a sua vida um inferno, se você não perdoar. Quem não perdoa não tem paz. Não tem paz. Mas diga que tem, não tem. Não tem paz. Quem não perdoa tem dificuldade para orar, para falar com o próprio Deus. Quem não perdoa tem dificuldade para adorar. E o pior, porque a Bíblia fala isso, quem não perdoa também não é perdoado. Quem não perdoa adoece. Se você está com mágoa no coração, fale isso com Deus.
Peça a Ele forças para perdoar. E se precisar de ajuda de alguém, que é bem provável, faça isso. Porque senão você estará adoecendo e adoecendo as pessoas que você mais ama. Ou você libera, ou você fica doente, ainda corre o risco de adoecer outras pessoas que estão próximas a você. A exemplo da cicatriz de Jesus na cruz, cicatrizes de cura são cicatrizes de vitória. Quando a gente tem marcas, cicatrizes, que significa, olha, isso aqui significa que eu fui curado. Está vendo essa marquinha aqui? A marca ficou, mas eu fui curado desse problema que eu tive. É isso. Ó, a farpa da minha alma foi tirada, eu perdoei meu pai. Porque ele dizia quando eu era criança que não prestava para nada, que eu não ia servir para nada, que eu nunca seria ninguém na vida. E esse troço me acompanhou a vida inteira, essa farpa na minha alma. Eu quase me entreguei no mundo das drogas, da prostituição, do vício, porque essa palavra maldita do meu pai quando eu era criança falou isso para mim. E depois a pessoa casa, constrói sua família, aí daqui a pouco está adoecendo o seu casamento, adoecendo o seu filho, adoecendo as gerações futuras, porque não buscou ajuda. Porque não tratou. Fale com Deus. Fale com Deus. Tenha cicatrizes de cura na sua vida, senão você será uma pessoa doente e adoecerá outras pessoas. Reconheça que você é fraco. Eu tenho que reconhecer que eu sou fraco. Se deixe ser ajudado. Tenha marcas da cura de Jesus na sua vida, marcas da cura de Jesus na sua alma. E são essas cicatrizes que você irá dar testemunho do milagre de Jesus na sua vida. Sabe por quê? Senão a gente vai estar sempre lembrando, olha, naquele dia fulano me feriu. E vai passar a vida toda contando para todo mundo aquela memória, aquele momento de fracasso, e sempre contando aquilo para toda a vida, quando poderia contar, ele me feriu, mas Jesus me curou. E eu vou dar testemunho sempre da cura de Jesus. Mudou o discurso, porque foi curado, foi tratado, porque perdoou, porque deixou o Espírito Santo arrancar a raiz da mágoa do coração e mudou a história. Tem farpa na sua alma? Já falou com Deus? Que você saia daqui hoje decidido a falar com Deus, pedir ajuda a Ele, pedir a direção dEle para tratar a sua alma, para que você conte para outras pessoas, não o que fizeram com você, mas aquilo que Jesus fez por você. Terceiro e último, obedeça a ordem de Jesus e receba a sua graça. Versos 8 e 9. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Verso 9, imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Perceba que Jesus não fez uma pregação, não fez. Não ficou ali igual eu estou fazendo agora. Ficou com meia hora de sermão, 40 minutos, não fez. Jesus não corrigiu a teologia daquele paralítico. Olha, rapaz, essa água balançando não é bem essa coisa que você está pensando, não. Não é bem isso que você está pensando, que vai descer um anjo movimentar a água e vai ser curado primeiro que entrar lá. Nada disso. Não é bem isso, não. Isso é uma fonte que tem aí de subterrânea, que quando joga a água de baixo para cima, em cima balança, e as pessoas pensam que é um anjo. É uma crença, isso não é por aí. Jesus não corrigiu a teologia dele. Também Jesus não acusou de algum pecado, se ele realmente tinha. Jesus também não acusou ele de nenhum pecado. Sabe por quê, meus amados? Pessoas que estão perdendo a esperança precisam de compaixão e não de acusação. Vou repetir. Pessoas que estão perdendo a esperança precisam de compaixão e não de acusação. A pessoa já está mal, já está sem forças, já está no chão, ainda vem o outro, em vez de ajudar, acaba chutando, piorando a situação, acusando mais ainda dos seus erros. Está vendo? Está vendo? Seu isso, seu aquilo. Está vendo? Porque dá vontade de fazer isso, não dá? Mas a pessoa quer sair dali. Ela precisa de alguém que ajuda, que a ajude. Foi isso que Jesus fez. E é isso que nós devemos fazer. Porque pessoas que estão perdendo a esperança precisam de alguém que coloque a sua mão
que tenha um coração compassivo, que exerça compaixão e abençoe a sua vida. Muitas vezes o melhor sermão não será uma oratória, mas será um abraço, será um sorriso, será um momento de misturar as lágrimas, chorarem juntos, será um ato de compaixão. Muitas vezes, quando a pessoa não fala nada, mas chegou lá, deu um abraço, chegou lá, ajudou a levantar, chegou lá, orou com ela, orou por ela, isso vai fazer muita diferença, muita diferença. Perceba o que Jesus fez, através de uma ordem que Jesus deu ao paralítico. Era tudo que ele precisava, uma ordem de Jesus. Aconteceu a cura, aconteceu que o Senhor derramou a graça, o amor sobre a vida dele, por causa de uma ordem. Jesus deu a ele graça em forma de ordem. Porque a intenção de Jesus, ao te dar uma ordem, é derramar graça sobre a sua vida. Bota aí para mim, Alain. Jesus te deu uma ordem. A ordem que Ele te dá é para derramar graça sobre a sua vida. Toda a ordem que Jesus dá para nós, não faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, é para derramar graça sobre a nossa vida. Toda vez, toda vez. Obediência produz graça. Desobediência produz desgraça. Não vai aparecer aqui não, mas vou repetir para você. Obediência produz graça. Desobediência produz desgraça. Obedeça o que Jesus falar para você e você receberá a graça do Senhor Jesus. Às vezes a ordem de Jesus é dura para a gente e é necessário. A gente vai receber graça, seremos abençoados, seremos agraciados pelo Senhor. O que isso quer de nós? Obediência. Aquele paralítico, ele não ficou resmungando, ele não ficou se lamentando, dizendo que não conseguiria. Ele acreditou na voz de Jesus e obedeceu. E obedeceu. Quando Jesus deu a ordem, alguma força sobrenatural invadiu o corpo daquele homem, invadiu o espírito daquele homem, ele se levantou, dobrou o seu leito e começou a andar. Lembrando que o leito naquela época, a cama era pegava de enrolar, enrolava, botava embaixo do braço e ia embora. Ele enrolou o seu leito, recolheu a sua cama, se levantou e foi por causa da ordem de Jesus. Ele simplesmente obedeceu. Ele não ficou falando, Senhor, eu não tenho força, eu estou aqui há 38 anos, você não está entendendo a minha situação. Eu não vou conseguir não, Senhor, você está mandando me levantar, eu vou me levantar como? Olha meu estado, eu sou paralítico. Ele não falou, ele não fez isso. Ele obedeceu. Essa força sobrenatural, se algo sobrenatural invadiu o corpo dele, ele foi se levantando e obedeceu. Foi agraciado, foi abençoado, foi curado pelo Senhor. Sempre que Jesus te der uma ordem, Ele vai te dar capacidade de cumpri-la. Sempre. Porque a ordem de Jesus, quando te dá uma ordem, constantemente, a gente faz assim, Senhor, é algo grande demais para mim, não tem condições. É verdade ou não é? Ele nos dá uma ordem, Senhor, isso é grande demais para eu fazer. Isso vai além das minhas forças. Mas é isso mesmo, é além das nossas forças, porque é pela força dEle. Porque é pelo poder dEle. E quando fala para você fazer algo, é pelo poder dEle, pela força que Ele vai te dar. Esse homem não tinha condições de levantar por conta própria. Foi pelo poder de Deus. E quando a gente obedece ao Senhor, a gente faz coisas que a gente jamais imaginaria que faríamos. Esse homem jamais imaginaria que através que alguém falasse alguma coisa, ou que ele iria se levantar e sair daquela situação. Mas ele resolveu obedecer à voz de Jesus. O Senhor deu capacidade para ele, para se levantar, recolher a sua cama e vazar e sair. Olha, eu estou curado. Quando Jesus te der uma ordem, por mais difícil que pareça ser, porque é difícil para nós, apenas obedeça e você vai ser agraciado. E você vai ser abençoado. Ah, Senhor, mas é difícil demais. Mas é pelo poder dele, não é pelo seu.
Porque para nós é algo impossível, porque para esse homem era algo impossível, porque por si só não tinha como ele ser curado, ficar curado. O Senhor vai te capacitar em toda a ordem que Ele te der, em cada passo que Ele mandar você caminhar, em cada momento, em cada avanço, em cada processo, Ele vai te dar a ordem, você vai obedecer, você vai ver e conseguir como? Foi o Senhor quem fez isso. Foi pelo Senhor, não tem outra explicação, porque não tem. Aí envolve a fé. Envolve a questão da fé, de acreditar na palavra de Deus, na ordem de Jesus, que é sempre melhor para mim, por mais difícil que seja, acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. E a cura vai chegar. E eu vou caminhar de pé, eu vou me levantar. E daqui a pouco eu vou estar dando glórias a Deus, porque pelo poder deles as coisas aconteceram. E foi muito bom aquilo que o Senhor fez. Obedeça a toda a ordem. Todo imperativo de Jesus para a sua vida, obedeça. Todo, obedeça. Para que depois você desfrute da graça de Deus sobre a sua vida. Amém, igreja? Ministério de louvor, faz favor. Obedeça sempre. Uma ordem de Jesus sempre irá encerrar uma promessa na sua vida. Porque um dia o Senhor falou, você obedeceu, cumpriu, a promessa foi cumprida. Então, cumpra tudo que Deus falar para você. E você verá a promessa sendo totalmente cumprida na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Por favor, baixe a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. A sua vida, a sua história. Esse homem tinha 38 anos de sofrimento. Jesus foi até ele. E você está sendo desafiado nessa noite para que alguma coisa seja mudada na sua história. Talvez alguma farpa na sua alma, alguma coisa da sua história. Lembre-se, quando chegar o teu momento, Jesus irá te socorrer. Jesus irá te socorrer. Quando chegar o teu momento que é o Senhor que decide, não é você, o Senhor vai agir em seu favor. Na presença de Jesus, reconheça a sua condição. Fala assim, Senhor, eu sou fraco. Eu sou tão fraco, tão limitado. Mas eu preciso que o Senhor haja em meu favor. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E quando você entender que é a voz do Senhor falando com você, simplesmente obedeça. Por mais difícil que seja, obedeça. E você vai receber a graça do Senhor Jesus, a cura dele. Ele vai te dar forças para que você faça aquilo que você sabe que por si só não tem condições de fazer. Simplesmente obedeça. Se houve algo na sua vida, algo que Deus falou com você nessa noite, que tocou na sua vida, você fale com Deus aí agora, para que Deus traga a cura para a sua vida. Você se renda a Ele totalmente e deixe Ele agir na sua vida, em nome de Jesus. E se tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer que eu ore por você, enquanto o louvor estiver cantando, eu estou aqui. Você pode levantar a sua mão que eu vou orar por você para que haja uma completa restauração na sua vida. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos louvar a Deus.
Pai da eternidade, que precipita o mar. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Você pode ficar de pé mais um pouquinho, por favor. Lembrando que quinta-feira é o nosso culto às 19h30, normalmente. Quinta-feira. Domingo que vem não teremos nenhuma programação por causa da semana de carnaval e voltaremos na outra quinta-feira, ok? Temos cantina, alguma coisa gostosa lá. Se você quer ofertar para a igreja, abençoar a igreja, você pode comprar alguma coisa lá, vai ser abençoado também e vai abençoar a igreja com a sua oferta. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito de Deus estejam presentes em todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e também em cada família aqui representada hoje e para sempre. Amém.